preciso pagar o INSS enquanto recebo o auxílio-doença? No período em que você está recebendo o auxílio-doença, não precisa pagar o INSS, exceto se o afastamento for em apenas uma atividade, nos casos em que se trabalha em 2 ou mais empregos. Durante o período em que você estiver afastado e recebendo auxílio-doença, seu contrato será suspenso. Por isso, não tem obrigação de pagar o INSS e o FGTS. Importante! Em relação ao FGTS, se o afastamento for por doença ou acidente do trabalho, a empresa é obrigada a continuar fazendo os depósitos mensais. Agora, sobre o INSS, quando você retornar à ativa, deve voltar a pagar o INSS para que o período de auxílio-doença seja contado como tempo de contribuição. Sou obrigado a pagar o INSS enquanto recebo o auxílio-doença? O auxílio-doença é pago no período em que você está afastado do trabalho por não ter capacidade para o trabalho, seja em razão de alguma doença ou acidente, mesmo que tenha ocorrido fora da empresa. Essa incapacidade pode ser em razão de doença ou acidente, e precisa ser de maneira total e temporária. Ou seja, a doença ou acidente impede que você trabalhe apenas por algum tempo. Por isso, hoje o auxílio-doença tem o nome de benefício por incapacidade temporária. Nesse caso, você deve receber um benefício da Previdência Social, que é o auxílio-doença pago pelo INSS. Esse auxílio é pago até o momento em que você recuperar a sua capacidade de trabalho. Portanto, nesse período em que você está recebendo o auxílio-doença, não precisa pagar o INSS, exceto se o afastamento for em apenas uma atividade, nos casos em que se trabalha em 2 ou mais empregos. Ou seja, se você paga o INSS em 2 empresas ou ainda em uma empresa e também como contribuinte individual, você não precisa se afastar das 2 atividades. Assim, deve continuar pagando o INSS daquela atividade em que continua trabalhando. Mas essa é uma exceção porque, em geral, os trabalhadores contribuem para o INSS em apenas um lugar. Então, quando estiver afastado e recebendo o auxílio-doença, você não é obrigado a pagar o INSS. Na verdade, até pouco tempo, você nem poderia fazer o pagamento do INSS, mesmo se optasse por pagar ou exercesse 2 atividades ao mesmo tempo. Porém, tivemos uma alteração recente. Veja agora. Posso pagar o INSS enquanto recebo o auxílio-doença? Uma nova regra foi criada em 2020, chamada de Decreto número 10.410 de 2020, em que tornou possível que o trabalhador pague o INSS durante o período de recebimento de auxílio-doença. Essa é uma dúvida comum. Se eu quiser, posso pagar o INSS enquanto recebo o auxílio-doença? É por isso que foi criada essa regra para esclarecer e evitar mais problemas aos trabalhadores. Antes dessa nova norma, o trabalhador que estava afastado recebendo o auxílio-doença não podia pagar a previdência, porque a contribuição ficava suspensa. Então, somente após receber o benefício é que você poderia retornar os pagamentos ao INSS. Porém, após o Decreto número 10.410 de 2020, aquela nova regra que comentei no início, foi permitido que o trabalhador possa pagar o INSS durante os períodos de inatividade ou afastamento. No entanto, o trabalhador não pode receber remuneração nesse período, nem mesmo exercer outra atividade que o vincule ao regime geral de previdência social ou ao regime próprio de previdência. Ou seja, o trabalhador não pode exercer nenhuma outra atividade, nem mesmo se já estava registrado em 2 ou mais empresas antes do seu afastamento. Qual a vantagem de fazer esse pagamento? Mesmo não sendo obrigatório, a vantagem de continuar pagando o INSS enquanto você recebe o auxílio-doença é em relação ao valor dos benefícios que vai receber no futuro, em especial, a aposentadoria. Assim, esses pagamentos serão incluídos na base de cálculo para o salário de contribuição naqueles meses contribuídos. Isso pode aumentar a sua média de salários e fazer com que você tenha uma aposentadoria um pouco maior. Assim, conforme a lei, é possível, e até recomendado, o pagamento das contribuições previdenciárias como segurado facultativo durante o período de recebimento do auxílio-doença. Por fim, sempre que tiver essas atualizações, vamos informar aqui no canal EJS Notícias, e explicar de maneira simples. Por isso, não esqueça de compartilhar este vídeo para mais pessoas. Se restaram algumas dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários, e também se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber mais vídeos. Até mais!